Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar a nossa série de programação básica utilizando Python. Então nesse vídeo a gente vai dar uma olhada na questão do tratamento das exceções, ou tratamento de erros. Primeira definição aqui, né, o que são essas exceções que a gente precisa tratar? A exceção é um evento anormal que ocorre durante a execução de um programa e que interrompe o fluxo normal das instruções. Então você tem o seu programa, você programou utilizando todos os conhecimentos que a gente vem vendo durante essa série, você viu função, você viu variável, você viu como construir verdadeiros programas, como fazer esses programas se comportarem da maneira que você quer para resolver o seu problema. Porém, no meio do fluxo da execução desse programa, dá um problema, ou seja, ocorre uma exceção. A gente precisa saber como tratar essas exceções, a gente precisa saber como tratar esses erros. Existem diversos erros que são muito comuns, e esses erros eles são tratados pela própria linguagem Python. Ele diz para você o que você está errando. E muitos desses erros a gente viu ao longo dessa série, tem visto ao longo dessas séries. Indicar um índice que está fora do range da lista, dividir por zero, abrir um arquivo que não existe. Então, existem diversos tipos de erros que são muito comuns. E quando ele estoura esse erro, né, a gente diz que levanta a exceção, ele vai te dar uma mensagem de um erro, que é o que a gente chama de traceback. Ele vai demonstrar o histórico do caminho desse erro, o que foi chamado, para onde esse código foi, até chegar no ponto que ele deu exatamente o erro. Tratar erro, tratar exceção é o que vai te transformar num programador profissional, tá? Tudo que a gente tem visto aqui na série, inclusive, se você não viu a série, não faz sentido você ver esse vídeo, né? A não ser que você tenha conhecimento de programação, é claro. Mas se não tem, não faz sentido assistir só esse vídeo, você precisa assistir todos os outros vídeos. A questão é que todo o conhecimento que a gente organizou até agora, ele é para um programador amador, tá? Tratar erros te eleva a classe de um programador profissional, porque é isso que um programador profissional faz o tempo inteiro. Você precisa se ocupar de, da mesma maneira que você programa, você precisa planejar um tratamento efetivo de erros que podem acontecer. Ah, Rian, mas isso vai fazer com que todos os erros sejam tratados? Vai evitar que meu código não tenha nenhum erro? Não, não vai impedir, mas vai reduzir. E quanto menos tiver, melhor programador você é. Então a gente tem uma lista aqui dos erros mais comuns em Python, né? E eles têm um nome específico para cada um desses erros. Então você tem a divisão por zero, o index fora do range, uma chave que não existe, arquivo não encontrado, erro de atributo. Bom, como é que a gente trata em Python essas exceções? A estrutura básica do tratamento de erro é o seguinte: você começa com um try, ou seja, você começa tentando alguma coisa. Dentro do try vai estar o comando que você quer executar e quer obter resultado desse comando. Seja lá o que for. Por exemplo, você está executando a modelagem de algum algoritmo de aprendizado de máquina. Porém, como um programador profissional, você sabe que pode dar um erro nesse código, pode dar um erro nesse bloco. Então, você captura o erro. E isso você faz com o except. O except é aquilo que a gente chama de capturar o erro. Então você usa o except para capturar o erro e pode, opcionalmente, definir qual tipo de erro você está capturando. Se você não define o tipo de erro que está capturando, ele vai capturar qualquer coisa. No entanto, é sempre bom você, se souber que tipo de erro pode acontecer, definir qual é o tipo de erro que você quer capturar para tratar ele de uma forma específica. Porque perceba, se eu sei qual é o tipo de erro, eu posso indicar, inclusive dentro do bloco do except, como posso tratar esse erro. Então é exatamente o que vem dentro do bloco do except. Então dentro do bloco do try é o que você está tentando executar, é o seu código de interesse. Dentro do bloco do except, ou seja, se aqui der um erro, vai ser capturado e esse bloco vai ser executado. Então aqui você vai fazer o tratamento. Você pode informar no terminal dizendo qual é o tipo de erro. Você pode executar um bloco alternativo, caso exista erro no bloco try. Então eu tento executar esse aqui, se ele der errado, eu executo esse outro bloco. Existe também o comando else. O que é o comando else? O comando else ele vem na sequência de um except. Por quê? Porque pode ser que eu tenha executado o meu bloco e não tenha dado erro, ou seja, o meu except não captura nada. Se o meu except não capturar nada, então o meu bloco else vai ser executado. Então, às vezes, o bloco else ele é uma continuação do meu try. Então, para eu executar o else, eu preciso do try. No meio deles, eu uso um except. Então, eu executo o try. Se ocorrer algum erro, o except vai capturar e eu desvio o meu programa. Se não, eu continuo o meu bloco com o bloco else. Então, se não houve falhas,
eu executo um bloco que é dependente do bloco try. E claro, dependente de não haver nenhum tipo de erro. E o último bloco é o finally. O finally ele é interessante. Ele é um bloco de comando que vai acontecer independente de qualquer coisa. Tendo erro, não tendo erro, executando tudo certo, o try, o else, qualquer coisa que acontecer daqui para cima, o finally sempre vai ser executado. Então esse bloco de comando aqui, às vezes é uma parte do seu programa que, independente de qualquer erro, qualquer exception que aconteça anteriormente, ele precisa ser executado. Vamos supor, fechar um programa, fechar um arquivo. Então esse é um bloco também que é muito importante. Vamos ver um exemplo aqui prático, né? Então vamos tentar fazer uma coisa aqui que não vai dar certo, né? A gente está tentando dividir por zero. A gente vai botar como é esse o nosso código de interesse dentro do bloco try e vamos tentar capturar se vai acontecer alguma coisa. Se ocorrer, a gente já sabe o que vai ocorrer, eu quero simplesmente imprimir na minha tela como um erro. Vamos executar? Bom, erro. A gente já esperava isso. E qual erro que aconteceu? A gente está vendo aqui no código e é simples de identificar, mas poderia ser algo mais complexo. Então, como eu disse, é legal a gente utilizar o tipo de erro quando a gente o conhece. Então a gente tem o Zero Division Error, que é exatamente esse tipo de erro aqui. Então eu posso capturar o except Zero Division Error e ele vai me dar exatamente o mesmo resultado. Rian, o que acontece se eu botar um tipo de erro diferente aqui, que não é o erro que eu estou capturando? Ele vai interromper o meu programa. Porque o erro que o except tentou capturar não é o erro que o programa resultou. Então ele vai me dar o traceback aqui dizendo que deu o Zero Division Error, que é o erro exatamente que aconteceu. Então, se eu não sei qual é o erro, eu posso capturar qualquer erro. E aí qualquer erro vai ser capturado. Perceba, mesmo tendo dado erro, porque isso aqui deu erro, tá? O bloco except só foi impresso porque deu erro dentro do bloco try. Porém, meu programa não parou. O meu programa continuou, não deu erro. Tá vendo que não ficou vermelho aqui? Quando dá erro, fica vermelho. A gente colocou dessa forma, né? Isso aqui é erro. Meu programa parou. Meu programa não está rodando mais. Se eu tivesse mais células aqui embaixo, ele não iria executar. Então, essa é a importância do tratamento de erros. Vamos continuar vendo que a gente vai ver o bloco else agora. Então, o bloco else a gente viu que é o quê? É aquele bloco que vai ser executado se o try foi executado e o except não capturou nada. Então aqui eu estou tentando fazer uma divisão qualquer. Eu capturo um Zero Division Error, porque eu sei que essa operação aqui pode dar um Zero Division Error, a depender do valor que vai entrar como denominador. E caso dê tudo certo, eu quero imprimir no terminal dizendo que foi executado corretamente. Então, quando eu executar, ele vai informar para mim, olha, a divisão foi realizada com sucesso. Por quê? Porque o meu except não capturou nada. E o meu código de interesse, que era a divisão que eu queria fazer, foi executado com sucesso. Então, eu tenho uma garantia que o que está dentro do meu try foi executado. Vamos continuar para a gente ver o que o finally faz. Então, da mesma maneira, eu estou executando uma divisão, eu sei que eventualmente pode ocorrer uma Zero Division Error, a depender do denominador. Eu quero, por fim, se o meu bloco de interesse der tudo certo, eu quero imprimir o que tem dentro do bloco else. E, finalmente, eu quero imprimir algo que vai ser executado independente do que acontecer aqui. Então, quando eu executei aqui, ele tanto me deu o bloco else, como ele me deu o bloco finally, porque não me deu erro nenhum. Não ocorreu exception, então o else foi executado. E o finally sempre vai ser executado. Vamos testar? Se eu colocar um zero, o que vai acontecer? Já pensa aí na sua cabeça antes de eu rodar. O que vai ser impresso aqui no final? Isso aqui é um exercício excelente para programação. Dá um pause e pensa o que vai ter de saída quando eu executar aqui. Bom, eu espero que você tenha dito que vai imprimir o bloco de exceção, ou do except, e o bloco finally, que sempre vai ser impresso. Então, dessa vez, o else não foi executado. E o que acontece se a gente provocar um erro que não está sendo tratado pelo nosso código? Aqui a gente está tratando o erro específico do Zero Division Error. Mas e se desse outro erro que não tem nada a ver com esse Zero Division Error? Eu vou botar, por exemplo, aqui uma variável que não existe. Ele já está pintando aqui de amarelo, né? Ela não existe. Então, ele vai provocar um erro. O que vai acontecer? Vamos ver? Opa! Ele estourou erro. O meu código parou. Não é o que eu quero. Mas olha que interessante aqui, ó. Antes de estourar erro, o bloco finally foi executado. Porque o bloco finally é sempre executado. Por que o programa foi interrompido? Porque esse erro não está sendo tratado. Ele deu aqui como name error, que é quando você chama uma variável que jamais foi definida. Então, ele vai interromper o programa. Se eu tirar a especificação da captura do erro, agora esse erro vai ser capturado e, finalmente, eu não interrompo. Porém, é claro,
aqui eu estou fazendo um bloco de except específico para divisão por zero. Então eu posso simplesmente consertar aqui, né, para declarar que houve algum erro qualquer, por exemplo. Então houve um erro e o bloco finally sempre sendo executado. Os tratamentos específicos, eles podem ser concatenados. Então, por exemplo, eu posso ter uma função, a gente já viu função na nossa série, né, com um numerador e um denominador. A minha operação de interesse é exatamente a divisão de um pelo outro. E eu quero tratar dois tipos de erros aqui. O erro que a gente está vendo, que é o Zero Division Error, que é um erro comum dentro de uma divisão. Mas eu também quero tratar o Type Error, porque vai que o usuário dessa função, por um descuido, coloca um tipo de variável que não está sendo esperado. Ou seja, coloca, por exemplo, aqui uma string. Vamos dar uma olhada? Então, primeiro vamos executar essa função com valores normais. 10 e 2. 10 dividido por 2 é 5, tá tudo bem. Então, o meu bloco de comando foi executado corretamente. Como ele foi executado corretamente, o else também vai ser, e o finally sempre vai ser executado. Agora, a gente vai provocar um dos erros que está sendo tratado ali, que é a divisão por zero. Então, ele foi capturado, foi executado, e o finally também sempre vai ser executado. Agora, vamos capturar um terceiro tipo de erro, que é o tipo errado. Então, em vez de eu passar um número para ser executado uma divisão, eu passei uma string. Né? Não dá para dividir número por string, então ele vai me dizer ali que é o tipo de dado inválido, que é exatamente como eu estou tratando esse tipo de erro, certo? Uma coisa importante, se você quiser, caso você queira capturar o erro e identificar qual é o tipo de erro, você pode fazer um except, exception, e aí o exception ele está capturando qual é o tipo de erro que está acontecendo e eu atribuo ele a uma variável. A partir daí, eu posso imprimir essa variável aqui dentro. Então, quando eu executar isso aqui, ele vai dizer para mim o erro e o tipo de erro, tá vendo? Eu não defini como uma string, eu chamei ele de exception, eu tratei ele, capturei exatamente o erro que é e atribuí uma variável para ser impressa aqui e eu poder identificar. Então, por exemplo, se eu provocasse outro tipo de erro aqui e rodar esse código, ele vai me dizer erro name, aí ele vai me dizer o error, que é a suposta variável, não está definida. Então, eu consigo capturar qualquer tipo de erro e identificar que tipo de erro aconteceu sem, perceba, sem interromper o meu programa. Voltando lá para o final, é só para a gente dizer que a gente pode definir esses erros e escolher o que vai ser feito com esses erros. Ou seja, a gente pode personalizar a mensagem de erro. E a gente faz isso através do comando raise. Então, por exemplo, a gente tem uma função aqui que verifica a idade, e a entrada é a idade que a pessoa informar, ou a idade que a gente passar para a função. A idade não pode ser negativa, então ele vai verificar se é menor que 0. Se for, eu vou levantar um erro de value error e vou atribuir uma mensagem personalizada por mim, dizendo que a idade não pode ser negativa, isso não é possível. E caso contrário, simplesmente eu digo que a idade é válida. Então, quando eu executar essa função e tratar esse erro, olha o que vai acontecer, ele vai me dar a mensagem padronizada que eu escolhi. O argumento de uma função ser um valor negativo não é em si um erro. Eu estou decidindo tratar isso como um erro através do comando raise. Foi um tipo de erro personalizado. Então, para esse vídeo foi isso. O tratamento de erro é algo muito importante na programação. Vou deixar o notebook disponibilizado para vocês explorarem outros tipos de erro, outros tipos de tratamentos de erro. E se você gostou do vídeo, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.